A ciência tem provado que suas rotinas, seus hábitos apoiam ou derrubam a sua energia, sua disposição, sua vitalidade, os seus resultados. Você já ouviu falar de cronobiologia e cronotipo? Olá, Fênix! Como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe. Eu sou gente. Gente que treina a gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos, mesmo gaguejando, são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da primeira letra S do nosso Fazer os Básicos Bem Feitos no Dia a Dia. S de sono e ciclo circadiano de qualidade. Nós estamos no ciclo da serenidade. Nos capítulos anteriores dessa área, nós vimos as pedras fundamentais. A primeira, que sono e ciclo circadiano são um conjunto de hábitos e rotinas noturnas e diurnas, circadianos, cerca de um dia. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós fazemos e deixamos de fazer influencia o todo. Como nós comemos e deixamos de comer influencia o nosso sono, como nós dormimos e deixamos de dormir influencia a nossa alimentação, nossa energia, nossa vitalidade, nossa disposição. É tudo uma linda engrenagem. Vimos também que, e aí, quanto sono realmente a gente precisa? A resposta é depende de tantas variáveis. Por isso que é importante a gente observar, ter esse autoconhecimento, essa constância, esse dia a dia, testar, autoobservação diária, saber para onde nós estamos indo, o que a gente precisa fazer agora. É todo esse processo de autoobservação. Você, nós, estamos em um novo ciclo de vida, reaprendendo um monte de coisa nova e gerando muito desconforto nesse processo de mudança, mais o cansaço, lutos que não foram vividos estão sendo vividos agora, desafios e a leveza que vai vindo aos poucos. Tudo isso faz parte do processo. Poucas pessoas falam desses bastidores, mas todas as pessoas vivem. E por que elas falam pouco? Porque, na verdade, falar de problema e desafio não dá tanto ibope. Quando não tem solução, ó, eu passei por isso e cheguei aqui. Por isso que é tão pouco falado. Porque essa transformação, ela só é falada quando você já tem a transformação. É o ser fênix. Isso é superar, transformar. E é uma escolha deliberada, intencional, diária e constante. Falamos também do 80-20. 20% das suas ações trazem 80% dos seus resultados. Se concentre primeiro nas ações que trazem os melhores resultados. E geralmente essas ações não são as mais fáceis. Porque vida leve é uma questão de treino. Se concentre nessa repetição, não na perfeição. Faça pelo resultado. A vida leve, ela está no balanceamento, na justa medida, no caminho do meio, do sair das extremidades viciosas, que são o excesso ou a escassez. É aqui, na justa medida. Por quê? Vimos que temos que fugir do vício, e um dos principais é o vício do controle. E esse vício do controle faz parte da dependência emocional, causa ressaca na alma. É uma consequência do acúmulo de emoções negativas. E para evitar essa ressaca, atenção e cuidado no estado interno. Interocepção, como eu estou me sentindo, como eu faço para acalmar o que eu sinto, aceitar e então transformar. Porque eu já sei que se eu vejo e me incomoda, é porque está em mim. Eu trago para o locus de controle interno e transformo. E no áudio anterior juntamos mais um tijolinho, falamos sobre a rotina mínima viável. Você tem pensado na sua? Você pensou? Você pensou naquela rotina mínima, leve e viável que te leva para o seu mais, para a sua vida leve? Bora aprofundar?
A ciência tem provado que as suas rotinas apoiam ou derrubam a sua energia, a sua disposição e, por consequência, os seus resultados. Você já ouviu falar de cronobiologia e cronotipo? Cronobiologia tem a ver com o estudo do ciclo circadiano. Eu fiquei pensando se eu indico, se eu não indico. Eu nunca indiquei assim nenhum livro. Eu ainda penso em um dia construir uma biblioteca Fênix. E com certeza, esse livro que eu coloquei para vocês, Mude Seus Horários, Muda Sua Vida, ele é um dos livros essenciais que eu já li já faz um bom tempo e ele faz diferença. Ele traz dados muito interessantes. Foi uma das portas de entrada desse estudo, dessa área de sono e ciclo circadiano de qualidade. Dá uma pesquisada, dá uma lida, veja se você acha resumo ou se você acha coisas do gênero antes de sair comprando. Por que eu fico titubeando? Porque quando eu começo estudando alguma coisa, eu gosto muito de livro. Eu cheguei a comprar livro demais. E não é só sobre comprar o livro. Folheia com calma. Olha, veja se é. Porque não é para ter mais conteúdo, mais uma coisa para fazer, uai que canseira. Não. É sobre a essência. E justamente a cronobiologia é o que eu tenho falado em sono e ciclo circadiano desde o começo. E existe também o cronotipo, que é uma pequena variação de cada pessoa dentro da cronobiologia. Sim, tem pessoas que acordam um pouco mais cedo e um pouco mais tarde. Ah, eu sabia, tem ser humano que é notívago, né? Que dorme à noite, que trabalha durante a noite e fica bem durante o dia. Não. A ciência não tem mostrado isso. E na prática, se você for perceber, isso não existe. Como não, Suzane? Simples. Você enxerga bem à noite? A luz é algo muito, a luz artificial é algo muito, muito, muito recente. E justamente desde que começou a ter luz artificial é que começaram a haver vários problemas de saúde. Porque o ser humano começou a estender o tempo de trabalho ou mudar o tempo de trabalho justamente com as luzes artificiais. Se os seres humanos fossem seres notívagos, nós ouviríamos muito melhor e enxergaríamos no escuro como muitos animais, como o morcego, por exemplo, como a coruja, como os felinos noturnos, porque tem alguns outros felinos que são diurnos. Portanto, a nossa biologia, a nossa cronobiologia está voltada para o dia. A diferença é acordar antes do sol nascer, logo antes do sol nascer, perto do sol nascer, ou então após o sol nascer. Mas tudo ali próximo do horário do sol nascer e ir dormir também logo após escurece e já estar recolhido no sua caverna, aonde é para você mais seguro quando está escuro. E usar luzes amarelas, luzes do fogo, cores do fogo. Portanto, é todo um estudo em volta disso que tem a cronobiologia e o cronotipo. Pesquise mais a respeito, porque a gente tem um relógio biológico que sempre sabe os horários ideais. O comportamento fortalece ou atrapalha esses sinais enfiados por esse relógio interno que nós temos. Por isso que a luz influenciou absurdamente, desde a televisão, que não é tão longe, a década de 50. Tudo diferenciou demais nesse nosso ciclo circadiano saudável. Porque sim, existe um cronograma virtuoso, uma cronobiologia virtuosa e viciosa. Uma forma de o nosso cronotipo ele ser saudável, ter virtudes ou vícios. E também todos esses estudos apontam para a rotina diurna, noturna e sazonal. O que é sazonal? A que olha as estações. Nós não somos iguais 365 dias por ano, 366 em anos bissextos. Varia conforme a sazonalidade, conforme a estação do ano. Temos
rotina de alimentação ideal, rotina de sono ideal, rotina de exercício para cada cronotipo, para cada horário. Não é para todo mundo que serve fazer musculação, não é para todo mundo que serve esporte competitivo. É sobre ir estudando e todo esse processo faz parte do que eu chamo de biopsicotipo. E aí, essa observação que você já tem tido, você já percebe como você se sente melhor ou pior. Qual é o cronograma diário que reforça seu ritmo central, o seu relógio central? E de que forma que a alimentação te dá mais energia e o sono? E exercícios que não te exijam demais. Você sair extenuado de toda atividade física, é por isso que você não aguenta. É sobre ir se autoconhecendo e ver o que é literalmente mais agradável, mais gostoso. Aí você consegue, nessas ações, manter uma rotina, porque é sobre uma construção de estilo de vida. E sim, existem momentos da vida que a gente comete crimes. Nós estamos em expansão, em sprint, de forma consciente ou inconsciente, nós estamos fazendo uma construção de carreira, porque nós sabemos o mundo ideal e tem aqui um mundo real que ele funciona dessa forma. Nós estamos imersos nesse capitalismo, é desta forma que nós estamos. Nós vivemos nessa democracia, não é uma anarquia. Portanto, é pegar todos esses saberes e tomar decisões conscientes. E sim, há momentos que vamos precisar ter crimes no ciclo circadiano, estudar e trabalhar, ou então como estamos com crianças recém-nascidas ou com outros desafios, mas esses crimes precisam ser conscientes, valer a pena, ou seja, trazer resultado, ter consciência de qual é o resultado e ter as compensações saudáveis. Só que o corpo precisa de constância. Não adianta viver o jet lag social que eu já falei lá alguns áudios atrás, lá no começo. O corpo precisa de uma constância. Que constância você consegue dar? Não é saudável para esse corpo todo sextou, sabadou e segunda vira um rebote enorme. Porque para conseguir esses resultados de vida leve, você precisa de uma rotina, de uma constância saudável, um ciclo circadiano conectado com a natureza, um sono realmente reparador, ponto. Cuide e proteja da sua rotina diária, diurna e do seu sono. Sim, é sobre autoobservação e esse contínuo de virtudes. Mantenha a justa medida, o balanceamento. E justa medida na justa medida. Você vai errar. Você vai falhar. E aí, o que é que você faz quando você erra? Abra mão dos resultados e ações perfeitas. A sua versão de vida leve não é um fim, é um meio. E precisa recomeçar a cada dia, a cada momento e ir melhorando compassivamente, deliberadamente, intencionalmente, tudo no gerúndio. Bora para a prática? A primeira prática, diferente que eu vou dar agora, é uso das telas novamente. Como é que é a tela, o uso de tela para você quando está escuro lá fora? Eu coloquei de propósito a foto desse livro nessa cor mais amarelada. Por quê? O meu celular, ele tem uma proteção de tela muito mais amarela a partir das 5:30 da tarde. Automaticamente, todos os dias, o meu celular, ele fica muito mais amarelado. E às 9 horas da noite, o meu celular fica preto e branco. Ele fica completamente sem cor, ele perde as cores. Eu tirei essa foto usando os filtros do meu celular. Eu depois considerei se eu iria tirar a foto com o livro, porque a capa dele é bem mais clarinha do que essa. Mas são coisas práticas que podem ser feitas. Deixe o seu celular sem graça à noite se você ainda não consegue ficar sem tela, sem celular. Você tem televisão no quarto? Repensa, pensa. Você fica com a telona do celular no seu rosto antes de dormir? É impossível tirar agora? Coloque esses filtros, existem vários filtros. A luz azul do celular é a que mais deixa o olho desperto. Veja o que é possível ser feito. Além do mais, faça os básicos bem feitos, encontre esse 80-20 nos básicos e na vida, o 20% que te dá 80% do resultado. Identifique esses 20%, trabalhe neles primeiro de forma intencional e deliberada.
Escreva no seu Commonplace Book, preencha e leia a sua Roda Mais Leve 360, o que é que ela tem te dito. Passe um olho no mapa da transformação. E o hábito angular dessa área, como está? E o mínimo leve viável para hoje, aquela ação que vai dar um passinho a mais na direção do que você quer, que é possível agora. Mantenha o olho no radar da Vida Mais Leve 360 nessa área de sono e ciclo circadiano de qualidade. Como é que foi a tração da roda traseira essa semana que passou? Ou seja, as ações que você fez ou deixou de fazer em sono e ciclo circadiano. E levando tudo isso em consideração, quais serão as ações que você fará nessa semana que está por vir? Ou seja, a direção da sua roda dianteira, para onde você vai? Mais uma vez, os crimes na rotina do dia e na rotina da noite precisam realmente valer a pena. O que você realmente está ganhando com isso e quais compensações saudáveis você vai fazer se cometer? Bora para a nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer ter uma rotina leve para você, que encaixe para você? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!